Fala galera, beleza? Eu sou o Jonas, esse é mais um Quadrinhos, mais um Direto da Banca. Mas antes da gente falar dos materiais dessa semana, vamos falar de duas coisinhas. Primeira coisa, uma coisa bem legal, que é o nosso sorteio, que está lá na nossa fanpage no Facebook, para você se inscrever e tal, um material bem bacana do Jeff Lemire, o Arqueiro Verde, desenhado pelo André Sorrentino e tal, o TP americano, o segundo TP dessa fase dele, que é uma das melhores fases do personagem do Arqueiro Verde. E a segunda é uma notícia bem triste. No dia 22/10, não sei, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, morreu o nosso grande Steve Dillon, um desenhista aí que passou por vários títulos diferentes, várias editoras, está no mercado há muito tempo, desenhou Hellblazer e desenhou uma coisa que muitas pessoas devem conhecer, se não o quadrinho, pelo menos podem estar vendo a série agora, que é Preacher, que ele criou ao lado do Garth Ennis. Então, cara, morreu aí um dos grandes dos quadrinhos, o grande desenhista, está trabalhando no Justiceiro atualmente. E esse ano muita gente aí ligada à cultura nerd está morrendo e, cara, é uma perda para todos nós, não é verdade? Então, bom, apesar de tudo isso, nós temos que continuar para frente, CCXP está chegando e bora lá, direto da banca. O primeiro material de hoje, para começar muito bem, o Demolidor do Frank Miller e do Klaus Jansson. Esse aqui é o terceiro volume, saiu pela Panini, você consegue arrumar um preço bacaninha nas livrarias virtuais e coisa e tal. E é um material muito bom, clássico do Demolidor, muito clássico, inclusive da Marvel, uma das grandes fases dos personagens dela, tá? Aqui, na verdade, a gente tem uma história que vai focando mais pesadamente no Tentáculo, a relação do Frank Miller que ele tem com o personagem Demolidor, explorando as origens dele católica, a dicotomia entre o advogado e entre o justiceiro. Cara, é muito boa. Inclusive, falando em justiceiro, aqui aparece o personagem justiceiro, uma história bem legal aqui, que ele foca numa escola, algumas coisas estão acontecendo dentro dela. Aqui nós vemos o Stick, que é o mestre do Demolidor, na verdade o grande líder da Ordem dos Virtuosos. E caras, é muito boa essa história, muito boa essa fase. Nós vemos aqui mais ainda o Frank Miller construindo cada vez mais a rivalidade entre o Demolidor e o nosso grande, inclusive em tamanho, né? O rei do crime, o Wilson Fisk. Cara, ele sem pressa nenhuma, pedacinho por pedacinho, construindo a rivalidade desses dois homens, que vai culminar, na verdade, na queda de Murdoch, que é quando o Frank Miller volta ao personagem junto com o David Mazzucchelli, que é um cara que com ele trabalhou no Batman no ano 1. Aqui a melhor história nesse volume, que inclusive tem um what if aqui, o que aconteceria ser, para quem acompanhava a editora Abril há muito tempo atrás, que é o Demolidor trabalhando com a S.H.I.E.L.D., na verdade, como se fosse um agente da S.H.I.E.L.D. Mas voltando, a história aqui que é a mais legal desse volume, na minha opinião, é uma história que envolve o Demolidor junto com o Mercenário, que foi quem no volume anterior matou a Elektra, numa história que o Demolidor está com uma arma na mão e tá o Mercenário, que depois do confronto dos dois ficou só o pó na rabiola, está totalmente paralisado numa cama. E o Demolidor cata essa arma e começa a fazer roleta russa entre ele e o Mercenário. E para quem não sabe o que é roleta russa, é o seguinte: eles pegam, você fica ali com uma arma, o tambor da arma com apenas uma bala, as outras estão vazias, eles vão colocando na cabeça e vai ver quem tiver a sorte grande e ganha uma bala na fuça. Mas enfim, é uma história muito legal. Se vocês forem acompanhando toda essa fase do Miller, vocês vão ver que essa rivalidade também entre o Mercenário e o que ele fez o Demolidor matando a Elektra, cara, é uma coisa assim que marcou realmente o personagem. E o Miller constrói o final da fase dele aqui de uma forma apoteótica, pelo menos no meu jeito de enxergar a situação. E concluindo essa fase do Frank Miller passando no Demolidor, essa primeira passagem, ainda tem outras fases aí que, se você não conhece, seria legal você dar uma fuçada, que tem algumas que até são relativamente fáceis de achar, como a Queda de Murdoch, que foi lançado recentemente pela Salvat, e tem outras que não são tão fáceis, que a Panini poderia republicar, como por exemplo Elektra Vive, que é muito legal, cara, muito bacana mesmo,
escrita e desenhada pelo Frank Miller. Entre outras coisas aí, O Homem Sem Medo e coisa e tal, beleza? Electra Assassina, coisa fina, não é o maior fino da coisa, vale a pena você ver. De qualquer forma, material muito, muito bacana. Frank Miller veio na Comic Con. Aqui do lado tem um videozinho aí que a gente fez no ano passado, na verdade, mostrando alguns materiais que de repente você pode levar para ele autografar. Esperamos que na verdade a organização na Comic Con esse ano seja melhor, tá? E não seja aquele fuzuê que foi na fila, ninguém sabia informar, ninguém sabia nada como você fazia para pegar o autógrafo do Miller. E olha que a gente chegou num dia, a gente chegou bem cedo até. E cara, foi uma confusão, espero que melhore bastante isso. O Ivan inclusive mandei uma mensagem para ele. Ele falou que vai ser de alguma outra forma a organização, mas não falou como. Mas o jeito é esperar. Mas o que vale a pena mesmo é você comprar esse material, mesmo que você não consiga o autógrafo do Frank Miller. Material obrigatório para os fãs da Marvel, do Frank Miller e do Demolidor, beleza? E o segundo material de hoje, bem bacaninho, é um mangá, One Punch Man, que é escrito pelo Oni e desenhado pelo Murata. Caras, bem bacana isso daqui, que na verdade... vamos falar primeiro da edição da Panini, tá? Vocês estão vendo aqui, bacana, formato legal, maiores que os normais, né? Aqui papelzinho bacana, orelhinhas na capa, uma capa um pouquinho mais firme do que aquelas em cartão normal, né? E bem legal a edição, tá? Vale a pena. Bom, agora a história. A história, cara, na verdade é uma sátira ao gênero de super-heróis. A gente vê o Saitama e o Genos, que na verdade são dois sujeitos. O Saitama, como ele adquiriu os poderes dele, é um negócio assim, muito ridículo, tá? Muito ridículo, que já satiriza as histórias de super-heróis aí até desde o Superman a qualquer outra coisa, o Batman e as coisas desse gênero. Temos também aqui o Genos, que vê o Saitama sendo tão mega blaster fera e resolve ser pupilo dele, sendo que ele é um ciborgue altamente ninja, vamos dizer dessa forma. E cara, é uma história bem legal. O que está mostrando nesse volume 4 aqui? No volume anterior, o Saitama e o Genos entraram para uma ordem, tipo um sindicato de super-heróis, onde você vai fazendo, você tem que agir, fazer determinadas coisas durante uma semana, durante um prazo. Se você não fizer, você é expulso. E conforme você vai fazendo, você vai angariando classificações disso daí, que inclusive envolvem o apreço do público pelo herói que eles estão acompanhando. Tem tipo de divisões, tipo o Campeonato Brasileiro e tal, lembrando que o Palmeiras não tem Mundial, e bom, esse tipo de coisa deu para vocês terem uma ideia. Mas aqui, cara, o Oni, na verdade, na história dele, com uma arte bem detalhada no Murata, eles mostram o Saitama galgando degraus assim daí. Por exemplo, tem uma hora aqui que ele tem uns personagens, são de classe S, que são os personagens mais poderosos, e eles vão deter uma grande ameaça que está chegando na cidade Z. E o Saitama vai lá e resolve o problema rapidinho. Só que tem efeitos colaterais, esse tipo de coisa na verdade não é muito lidado, às vezes, nos próprios quadrinhos de linha, e aqui tem alguma repercussão, mostra a inveja de personagens, outros heróis, tem uns do outros, cara, é bem divertido, bem divertido. E o Saitama, pra ele é como se ele estivesse indo até o mercado, pegar uma oferta de de um Danone, ou qualquer coisa do tipo. Cara, é uma história bem divertida de acompanhar, acho que vale a pena, a edição da Panini é bem legal, tem um anime de bastante sucesso, aí tá saindo logo, vai ser a segunda temporada disso daí, já tá prevista, né? E cara, vale a pena acompanhar, tá? Se você não tá acompanhando o One Punch Man, se você gosta do gênero de super-heróis, eu acho que é uma leitura bem indicada e muito divertida. Então, dá uma chance, acho que você vai gostar. O nosso terceiro material de hoje é um tie-in de Guerras Secretas dos X-Men que eu acabei cortando, cara, acredite se quiser. Aqui ele envolve uma história, que é uma história clássica lá dos anos 90, que é o programa de extermínio, que tem a Ilha de Genosha, o Cameron Hodge e alguns outros personagens ali que estavam envolvidos na história original. Enfim, escrito pelo Mark Guggenheim, desenhos do Carmine e do João Melico, que inclusive desenha o Flash agora no Rebirth. Essa história aqui mostra a Ilha de Genosha tendo que ficar isolada por causa de uma praga, que é um vírus que está se alastrando ali, afetando mutantes, e que eles têm medo que acabe se espalhando, na verdade, por todo o Battleworld. A história, inclusive, aproveita alguns personagens da trama clássica e outros dessa fase do Bendis, e algumas ideias, inclusive, utilizadas pelo Bendis, como deslocamento temporal de personagens e coisa do tipo.
E a trama é bem legal, ela é bem fluida, tem desenhos bem legais, o Carmine e o Domenico, alguns twists bem interessantes e, cara, eu achei que valeu a pena. Esse daqui é o primeiro tie-in dos X-Men que eu acho que valeu a pena. O que eu não gosto, que vocês já sabem, é que a Panini enfia material que não tem nada a ver com a história principal aqui nessas edições. E aqui, para variar, tem esse tipo de material que é totalmente desnecessário e deixa as edições mais caras. Mas enfim, eu não entendo, não sei porquê, mas eles continuam colocando e a gente continua comprando, a gente tem problemas sérios na cabeça. Bom, enfim. Se você está querendo comprar algum desses tains aí de Guerras Secretas, na verdade esse aqui é um dos poucos que eu acho que está valendo a pena. Então, dá uma peneirada, tem muita coisa ruim saindo nesses tains, eu acho que a gente tem que dar uma selecionada melhor, ok? Então, esse é um que eu achei que valeu a pena. Bom, galera, então é isso aí. Esse foi mais um Direto da Banca. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês participem lá do nosso sorteio, que é para vocês, um de vocês que vai ganhar. Tá lá na fanpage. E, bom, a gente vai se ver lá na Comic Con. Tá chegando muito material, artistas e coisa e tal. Acho que vai ser bem bacana. Se ainda não se inscreveu, cara, se inscreve. Ajuda aí a gente, acompanha a gente e tamo junto, beleza? Deixa o seu joinha aí, caras, e até a próxima.